Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de número 4, aqui do nosso curso de Estatística Descritiva Básica em Linguística. A aula de hoje vai ser dedicada ao assunto medidas de concentração. Primeiro passo aí na aplicação de técnicas de estatística descritiva aos nossos dados. O que são as medidas de concentração? As medidas de concentração serão a média, a moda e a mediana. Vamos ver cada uma delas a seguir. Aí nós temos, então, os três tipos de medidas de concentração que eu acabei de citar. Temos, em primeiro lugar, a média, com alguns subtipos: média aritmética, média ponderada, média geométrica e média harmônica. E temos também a mediana e a moda. O que é a média aritmética simples? A média aritmética talvez seja a medida estatística mais comum, mais conhecida. A sua definição é a de resultado da divisão da soma de n valores por n. Dito de outro modo, a média aritmética simples nada mais é do que a soma do total de parcelas dividido pelo número de parcelas. E aqui nós temos um exemplo de como podemos extrair uma média. Imaginamos um experimento em que eu possa obter a média dos tempos de fixação de olhar em um experimento de rastreamento ocular medido em milissegundos. Eu tenho aqui 4 dados. A média entre eles vai ser a sua soma dividida pelo número de parcelas. Eu tenho 4 dados, vou dividir então por 4 e aqui eu obtenho o tempo médio. Como eu disse, a média é o tipo de medida descritiva mais comum. O seu uso é indistinto e indiscriminado muitas vezes. Isso leva a equívocos na aplicação das médias. Uma primeira providência o primeiro cuidado que tem que ser tomado é saber se a média aritmética é a melhor medida. Muitas vezes é necessário usar outros tipos de média. Vamos ver quais são eles. Um primeiro tipo de média, diferente da média simples, é a média ponderada. Nela, cada número que fará parte da média terá um peso. Este número será multiplicado pelo seu respectivo peso e, então, somados e divididos pela soma dos pesos. A média aritmética ponderada é usada quando se deseja dar valores diferenciados a cada parcela. Então, nós temos aqui uma representação gráfica do que seria a fórmula da média ponderada. E aqui embaixo temos um exemplo. Imagina que estamos lá medindo a média de palavras produzidas mensalmente por uma criança, em que cada mês tem um peso. Por que cada mês teria um peso? Porque à medida em que os meses passam, as crianças vão ficando mais desenvolvidas. Então, não convém tirar os valores absolutos em cada mês, sabendo que há uma evolução da criança durante esse período. Nesse caso, é mais útil ponderar o valor de cada valor, o valor de cada dado, perdão, e com isso tirar ali uma média ponderada. Então, como é que seria esse cálculo? Eu tenho aqui um primeiro dado de um mês que tem peso 2, um segundo dado de um mês que tem peso 4 e um terceiro dado de um mês que tem peso 6. Como fazemos isso? Multiplica-se cada valor pelo seu peso, como tem aqui, certo? E, em seguida, divide-se pela soma dos pesos. Então, encontra-se essa média ao final. Um outro tipo de média é a chamada média geométrica. A média geométrica é definida como entre n valores, sendo a raiz de índice n dos produtos desses valores. É usada em unidades que crescem exponencialmente. Dito de outro modo, a média geométrica é a raiz de valor n da multiplicação de cada valor obtido em uma amostra. Ela é extremamente útil quando os valores crescem em escala geométrica ou exponencial. Nesse exemplo, talvez fique claro essa explicação. Tome-se um percentual médio de letras recuperadas em um experimento de memória em 4 anos sucessivos. Ora, sabendo que a memória muda a cada ano, a sua capacidade, e que esse aumento é geométrico, cresce em progressão geométrica, a melhor forma de se calcular a média é levando em conta essa progressão. Nesse caso, como é que é feita a conta? Multiplica-se os valores de cada parcela
e, no final, extrai-se uma raiz relativa ao número de parcelas. Como aqui nos meus dados eu tenho 4 parcelas, eu vou extrair a raiz quarta e tenho lá o valor médio. Se fosse feita uma média simples aqui, esse valor seria distorcido, na medida em que não pegaria o crescimento geométrico exponencial presente nesse exemplo. E, por fim, temos a média harmônica. A média harmônica é extremamente útil quando eu tenho valores que crescem em escala inversamente proporcional. A média harmônica ela equivale ao inverso da média aritmética dos inversos de n valores. O inverso de um valor é esse valor, né, como quociente, como denominador de uma fração que tem numerador 1. Então, veja um exemplo. Um sujeito leu um texto de 300 caracteres a uma taxa de 60 letras por minuto. No dia seguinte, ele leu o mesmo texto a uma taxa de 40 letras por minuto. Por que não se faz uma média simples aqui? Porque quanto maior a velocidade, os valores aqui crescem em escala diferente, crescem em escala inversamente proporcional. Certo? Quanto menor o número de minutos, quanto maior a velocidade, menor o tempo. E isso vai levar a diferentes valores na taxa de letras, certo? Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo, eu tenho ali uma grandeza inversamente proporcional que afeta essa taxa, esse número de letras lidas. E, nesse caso, o mais recomendado é usar a média harmônica. Repare que a média harmônica me dá um resultado que seria diferente daquele obtido caso fosse usada a média simples. Uma outra medida descritiva de concentração importante é a mediana. A mediana é uma medida de localização do centro da distribuição dos dados e é definida do seguinte modo: ordenados os valores da amostra, do maior para o menor, a mediana é o valor, pertencente ou não à amostra, que a divide ao meio. Na mediana, 50% dos elementos são menores ou iguais à mediana, e outros 50% são maiores ou iguais que a mediana. A mediana, portanto, é uma medida que nos dá o centro exato dos dados, sendo que 50% dos valores vão estar acima dela, 50% dos valores vão estar abaixo dela. Aqui temos um exemplo do uso da mediana. Temos lá a quantidade de omissões de fonema na fala de 19 crianças falantes do português brasileiro. Se o número de elementos na amostra for ímpar, a mediana é muito simples de ser encontrada. Ela vai ser o valor que está rigorosamente no meio. No caso aqui, 5. O que isso significa? Que 50% dos valores estão acima de 5, 50% dos valores estão abaixo de 5. Quando o número de elementos da amostra não é ímpar, o que se é feito é uma média entre os dois valores centrais, ou seja, uma média simples. Então, na quantidade de omissões de fonemas na fala, dessa vez de 20 crianças, a mediana vai ser a média extraída desses dois valores centrais aqui e também vai ser 5. Repare que nesses dois exemplos usamos dados discretos. Quando os dados são contínuos, é preciso usar essa fórmula aqui, certo? Vamos marcar aqui em amarelo, que calcula a mediana dos intervalos de classe. É uma continha um pouquinho complicada de ser feita, mas hoje em dia a maior parte dos softwares estatísticos fornece com grande precisão a mediana de dados contínuos. Por fim, temos a moda como medida de concentração. A moda é o valor que surge com maior frequência se os dados são discretos, ou o intervalo de classe com maior frequência se os dados são contínuos. Assim, da representação gráfica dos dados, obtém-se imediatamente o valor que representa a moda ou a classe modal, como a gente pode ver no exemplo. Notas obtidas por 10 alunos estrangeiros no exame CELP-BRAS, de proficiência em português para estrangeiros. Qual é o valor mais frequente aqui? O valor mais frequente foi de 7,2 e, portanto, ele constitui a moda desse conjunto de dados.
Qual é a razão de ser de extrairmos medidas de concentração dos nossos dados? As medidas de concentração são importantes para termos uma ideia da tendência dos nossos dados, ou, dito de outro modo, para ter ideia de um valor em torno do qual os dados se agrupam. Normalmente isso é calculado usando-se a média, mas como vimos, a média não é a única medida descritiva, nem a única que é aplicada a todos os casos. Em muitas vezes, é necessário usar a mediana ou a moda, para se ter uma ideia melhor dessa medida de tendência central ou de concentração. E é por isso, então, que nós temos de ver como essas medidas podem ser usadas. A moda, por exemplo, é especialmente útil para reduzir a informação de um conjunto de dados qualitativos apresentados sob a forma de nomes ou categorias, para as quais não se pode calcular a média e, por vezes, a mediana. Muitas vezes, nós temos uma situação em que não dá para extrair uma média ou uma mediana. Por exemplo, se eu tenho lá o número de pessoas que, por exemplo, usam um determinado tipo de verbo. Nesse caso, não dá para tirar ali uma média desses dados. E, nesse caso, a melhor utilização seria a moda. Entre moda, média e mediana, o que devemos escolher? Temos que levar em conta, então, 3 fatores. O primeiro deles é o tipo da variável estatística que está em tela. A média, ela só é confiável quando usada com variáveis quantitativas contínuas ou discretas. Repare, então, que a média tem que ser usada com dados quantitativos. Dados qualitativos requerem a moda ou a mediana. O tipo de distribuição também é importante. Se a distribuição for enviesada positivamente ou negativamente, a moda e a mediana diferirão da média. Assim, somente se a distribuição tender a ser simétrica, valerá a pena usar a média como medida central. Do contrário, a mediana é mais recomendável. Ficou com dúvida? Vamos olhar o gráfico aqui para vocês entenderem melhor. O que é uma distribuição enviesada? Uma distribuição é enviesada quando valores muito altos ou muito baixos distorcem a média. Nesse caso, a média tende a ser atraída para o lado onde estão esses valores discrepantes. Então, no nosso primeiro gráfico aqui, reparem que eu tenho uma presença de valores baixos puxando a média para a direita. A média, portanto, ela fica menor que a mediana e que a moda. Já no gráfico B, eu tenho valores baixos puxando a média para baixo. E é por isso que ela é atraída, ficando menor que a mediana e a moda. Se a ideia, portanto, é ter uma noção do centro dos dados, o enviesamento da distribuição faz com que a média não seja uma medida confiável. Nesse caso, é mais seguro usar a mediana. E, por fim, os objetivos da análise. Como medida de localização, a mediana é mais robusta, pois não é tão sensível aos dados. Como a média, há as observações que são muito maiores ou muito menores que as restantes. São os chamados dados discrepantes ou outliers. A média é muito sensível a dados muito altos ou muito baixos, porque a sua fórmula leva em conta todos os valores de uma amostra. Se a ideia, portanto, é ter uma noção do centro exato dos dados, é importante ter em mente que a mediana pode ser um valor mais confiável. A mediana me dá sempre o valor central, independentemente da presença de dados discrepantes. Ok? Quando a média não representa fielmente o centro dos dados, nós dizemos que é uma média não aderente aos dados. E, nesse caso, ela não descreve bem as características dos resultados que obtivemos. Nesse caso, pensem, considerem em utilizar a moda ou a mediana. Por um outro lado, a média é a única medida de tendência central que leva em conta todos os dados. Por isso, ela descreve melhor o comportamento de um conjunto de dados. Portanto, se o objetivo é capturar uma tendência geral dos dados e não havendo dados discrepantes, use a média, lembrando para a natureza dos dados quantitativos contínuos ou discretos que são requeridos para o cálculo dessa estatística descritiva. E com isso a gente encerra mais uma aula, pessoal. Vimos hoje o uso da média, da moda e da mediana, chamadas de medidas de concentração ou de tendência central.
Após organizar os seus dados em distribuições de frequência e extrair deles os gráficos, calcule sempre as estatísticas descritivas de concentração para ter uma ideia da tendência central em torno da qual os seus dados se agrupam. Calcule as três e veja aquela que melhor representa os seus dados, ou então aquela que está mais conforme aos seus objetivos de pesquisa. A estatística descritiva não para por aqui. Outras medidas importantes também serão vistas. Agora, não vamos ver mais aquelas que nos dão onde os dados se concentram, mas vamos ver aquelas que nos indicam o quanto os dados se afastam de um determinado ponto central. Mas esse é o objeto da nossa próxima aula. Eu espero vocês até lá. Um abração e obrigado.